Boa tarde, professor Márcio. Boa tarde, professor Gonzaga. Aqui é o Tadeu. A gente vai dar início à nossa 48ª reunião do trabalho de conclusão do curso do comparativo entre os equalizadores lineares. Bom, me baseando da ata da 47ª reunião, já queria destacar alguns pontos aqui dos encaminhamentos, né? Principalmente dos encaminhamentos. Esse primeiro ponto aqui, né, que fala aqui, compreender a razão pela qual o exemplo do latim está forçando a zero os múltiplos inteiros do tempo de símbolo, algo que esperávamos apenas no forçado a zero, né? Porque o exemplo do latim está fazendo isso. Então, depois da implementação, professor Márcio, o que ficou mais claro, né? Uma dúvida que a gente ainda tinha era que o MMSE também estaria forçando a zero os pontos até 2n, mas na prática os pontos até o 2nzão, né, que é até onde a gente quer que o equalizador corrija. Mas na prática, ele fala aqui isso no capítulo 6, né, porque essa implementação do MMSE que a gente fez até o momento, ela é referente ao capítulo 6 do livro do latim, da quinta edição. Aí eu vou falar sobre a do capítulo 11 mais na frente. Certo. Então essa aplicação do capítulo 6 que a gente está tratando até aqui, ele deixa bem claro aqui, ó, o MMSE não tenta forçar zero os pontos de interesse da equalização até 2n, né? Em vez disso, a ideia dele é minimizar o erro médio quadrático dessas amostras. Então ele vai um pouco além do 2n e ele tenta diminuir o erro, ou seja, ele tenta deixar o mais próximo possível do sinal original, mas sem forçar zero, como o zero forcing faz. Aí um exemplo bem prático aqui, ó, da mesma implementação que a gente tem feito até agora, esse aqui, ó, acabei de fazer de aplicar a equalização dos dois, e aí eu vou checar agora nos pontos múltiplos do tempo de símbolo, né? Então, forçado a zero ele vai tentar. Só esclarecendo. Eu deixei em 3 coeficientes da equalização, ou seja, 3 é igual a 2n mais 1, então ele só vai atacar zero os pontos imediatamente à direita e os pontos imediatamente à esquerda. Isso no forçado a zero, né? O MMSE não vai fazer isso, mas ele vai deixar próximo de zero. Ele vai diminuir o erro médio quadrático. Então, aqui o forçado a zero vai atacar, mas logo imediatamente ele não vai fazer isso. E é aí onde o MMSE entra. Ele vai trazer, deixar os outros pontos, além dos pontos até 2n, né, os pontos de interesse, onde o forçado a zero consegue atuar, ele vai conseguir diminuir o erro, basicamente. Ele vai deixar um pouco mais próximo. E aqui a gente já consegue ver uma pequena diferença na plotagem dos dois. Vou tratar dessa questão, né, que aqui está mais perceptível, mais adiante também. Mas só para esclarecer o questionamento, né? Aqui, ó. Lá pegando os pontos de tempo de símbolo, né? Então, no sinalzão azul, claro, né? O nosso forçado a zero. Dá pra ver que aqui ele consegue deixar em 1. E imediatamente à direita e à esquerda dele, ele deixa em menos 2.9 a 10 a menos 17, é virtualmente zero. E é tanto que aqui o valor anterior deu exatamente zero também. Apesar de nem sempre esse valor ser muito confiável, porque às vezes esse valor quando aparece aqui, o MATLAB acaba truncando. Mas certo, ó. Aí, só que nos pontos onde a equalização não é feita mais, né? Além disso, é aqui onde o MMSE, ó, comparando o MMSE, ele não deixa em 1 o valor do pico de pulso,
E não deixe em zero também os valores imediatamente à direita e à esquerda, né? Até onde os três coeficientes do equalizador deveriam atuar, né? Mas aqui, ó, nesses outros pontos, ele consegue deixar mais próximo de zero. Ele consegue diminuir o valor do erro. Nesses pontos, comparar os pontos 2 e 3, por exemplo. No MMSE eles são menores. 0.0066 e 0.069. E aí é justamente aqui onde a grande diferença, né? Porque aqui, nesses 3 pontos, a gente vê que o forçado a zero ganha. Mas nos pontos onde ele os pontos depois de onde a equalização deveria ocorrer, é aí onde o MMSE se destaca. Ele consegue diminuir o erro, ele não força zero. Esse é um questionamento que a gente tem tido nessas reuniões. O MMSE não força zero, ele diminui o erro. E aí, pronto, nesse segundo ponto, né? Relacionado ao tópico 1, compreender de fato a implementação do MMSE, leitura de tudo que envolve o MMSE, possivelmente complementado por outros referentes pesquisados anteriormente. No momento eu só tenho lido o latim, né, para compreender bem que a implementação do PROAX, né, que foi feita anteriormente, eu deixei de lado por hora. Mas aí a gente vê, então voltando, né, ao raciocínio aqui, se nesses 3 pontos aqui o forçado a zero consegue diminuir o erro melhor do que o MMSE, né, então aqui tá de fato como está o sinal original, e o MMSE aqui não está, mas o truncamento que eu falei. Mas nesses outros pontos o MMSE se destaca. E aí eu consegui fazer uma lembrando, né, das reuniões passadas que eu estava fazendo o cálculo do erro, esse cálculo aqui, ó. Esse aqui que é a somatória desses pontos menos o delta de Dirac, que é o quadrado, os erros quadráticos médios, a somatória deles, que é o que foi feito no exemplo, né, que a gente tinha visto, esses somatórios aqui. Em vez de antes dessa reunião eu estava fazendo na mão, né, estava fazendo para cada caso, estava indo lá e calculando na mão, usando o Excel, no papel e caneta mesmo. Mas agora eu consegui criar uma função para justamente tirar essas diferenças e nos trazer esse valor do erro aqui, ó, aqui embaixo, bem aqui no final, aparecendo no console. Aí aqui, pronto, aí vou logo atacar um outro ponto que ficou de questionamento da reunião, que era em que possíveis casos, inclusive ficou até aqui nesse outro ponto da data. Amadurecer a ideia de que de fato é um bom comparador, o parâmetro do MSE, né? Lamentamos o debate sobre a possibilidade de que o MSE não faça justiça ao forçado a zero, ou seja, tudo se resume a compreender bem o que o MSE nos oferece como comparador de desempenho, junto adequado à compreensão da implementação do MSE, né? Era esse terceiro ponto aqui, né? Se faz da suspeita, ainda com poucos argumentos, de que o MMSE busca tornar a saída próxima a zero instantes de tempo de ordem superiores aos instantes que são atacados pelos F. Então, ele não busca tornar próximo a zero, ele busca diminuir o valor do erro. Ele não força zero como o forçado a zero faz, ele diminui o valor do erro. E essa diminuição do valor do erro é justamente para que o parâmetro do erro médio quadrático, né, do MSE, seja menor do que o do forçado a zero. E aí, no final lá do exemplo, ele fala que era esperado desse mesmo exemplo aqui. As expected, né? Ele gera um erro menor. Aí ficou uma dúvida nossa, né? Esse terceiro ponto aqui era em que possíveis casos esse parâmetro do erro seria... Esse parâmetro do erro para o MSE seria realmente maior e a gente pudesse ver, de fato, alguma, e aqui eu já adicionei o ruído também, alguma mudança real de fato na plotagem do pulso. E aí eu testei aqui, voltando aqui, né?
com a função que foi criada, né, para não ter que fazer esse cálculo na mão toda a vida, eu testei aqui para 8 possíveis casos. Fiz até uma tabelinha verdade aqui também. 8 possíveis casos onde o parâmetro do erro do MSE pudesse se sobressair, pudesse ser melhor, só que bem melhor do que uma diferença, assim, sei lá, de pelo menos 0,1 a mais, né, do que o do forçado a zero, mas mesmo mudando, deixando o SNR bem alta em relação ao SNR baixa, deixando um canal mais distorsivo, aqui ó, tal e alfa são os parâmetros do canal. Quando eu deixo em 6, ele fica mais distorsivo do que quando eu deixo em 3. Ou seja, ele chega mais atrasado, ele chega com uma magnitude maior, o segundo raio, né? E diminuindo a quantidade de TEPs, né? Ou seja, diminuindo a quantidade de coeficientes que o equalizador vai ter também. Um terceiro parâmetro que a gente pode mexer, porque, vamos supor, se aqui o forçado a zero ele atacasse também o segundo ponto imediatamente à direita e o segundo ponto imediatamente à esquerda. Esses dois aqui. Então o forçado a zero também vai ter, o erro dele vai ser menor. Então a diferença do MSE do erro dele para o MSE do erro do MMSE seria menor ainda. E de fato, como a gente viu aqui nessa tabela resposta, quando a gente tem um canal pouco distorsivo, certo? São esses parâmetros aqui, tau e alfa pequenos, com mais e também com mais coeficientes na equalização, ou seja, o equalizador está mais robusto e com um ruído menor também, ou seja, uma SNR alta, a gente vê, ó, que a diferença de um para o outro é de 10 a menos 8. Então, de fato, ó, é menor, 7,77 em relação a 7,78, mas é praticamente imperceptível. A gente viu isso na reunião passada, que um pulso fica basicamente sobre o outro. Então, esse parâmetro do erro médio quadrático, ele realmente se sobressai, entre aspas, né, quando o canal é distorsivo, ou seja, ó, tau e alfa são um valor maior, quando a gente tem poucos coeficientes, quando o coeficiente ele é menos robusto, e quando a gente tem bastante ruído também. A gente vê que o MSS sobressai mais. Melhor do que, né, esse caso aqui anterior. Mas ainda assim, ó, essa plotagem que eu fiz foi justamente exatamente esse caso aqui. De um ruído grande, um ruído forte, um canal distorsivo e poucos coeficientes no equalizador. Para ambos, né? Esse aqui é tanto para o MMSE quanto para o ZF. Aí a gente vê que dá para perceber que eles não estão mais exatamente iguais, mas ainda assim estão muito parecidos também. Então, infelizmente, esse parâmetro do MSE é como de fato o livro fala isso. O erro do MSE, do MMSE, é menor, de fato é menor, mas é muito pouco menor. Então, infelizmente, a forma como a gente pode comparar para dizer que um é melhor do que o outro é essa, de acordo com o capítulo 6, não é isso? Então, aí quando eu falei lá da reunião passada, das outras reuniões antigas, né, das implementações do MMSE com a matriz de autocorrelação e o vetor de correlação cruzada, eu me referia à forma como ele implementa aqui no capítulo 11, que ele já fala sobre canais distorcivos, transmissões sobre canais distorcivos, e aí ele fala até tá aqui dentro dessa parte aqui, equalização TSE, né, que é uma amostra de um símbolo, uma amostra por símbolo. Aí aqui é fracionada. A do FSE ela é mais detalhada, mas tem um custo computacional maior. Pronto, então no capítulo 11, aí foi tanto um ponto que eu quis tratar no final da reunião passada, era de que a forma como ele faz aqui é levando em consideração modulação em banda passante.
É, e em alguns pontos aqui na leitura desse capítulo, né? Eu não cheguei a ler ele todo, mas em alguns pontos eu vejo que ele trata dessa equalização em banda passante, infelizmente. Aqui, por exemplo, nesse exemplo aqui nesse exemplo no começo do livro ele fala de componentes de ruído em banda passante. Aí eu fui destacando em alguns outros pontos do livro também. Ele fala aqui de modelos de QAM 772, a página. Ele fala aqui também na equalização do receptor. A modulação. Ele fala aqui também que a transmissão em banda base já gera uma sequência de valores complexos. Aí, infelizmente, o que a gente está fazendo, né, não trata dessa forma. E aqui ele já fala que é em banda base. Deixa eu ver aqui mais. Essa parte aqui eu não li, né? Initializing versus filtragem casada. E aqui é outra forma de equalização, MLSE, que é uma das melhores que tem, mas tem um custo computacional alto e não é tão simples. Pronto, aqui também. Quando ele vai falar da equalização de uma amostra por pulso, ele já deixa claro aqui também que tem que ter um desses OQM no final da equalização. Então, basicamente, durante toda a leitura do capítulo, né, eu fui me baseando no que havia essa havia essa necessidade da modulação em banda passante, né? Até porque a gente faz a modulação em banda base com a formatação do pulso com cosseno elevado, mas eu estava crendo, né, pelo menos que esse tipo de equalização que ele faz seria somente com a modulação em banda passante. E é tanto que no exemplo, desde o primeiro exemplo que a gente utilizou, que a gente decidiu não utilizar nada de banda passante, esse aqui a gente já tinha visto anteriormente, ele cria ele faz a matriz de equalização, aqui é a matriz de Toeplitz, do MMSE, aqui ele aplica o MMSE, com uns sinais complexos. E aí até esse momento da leitura do capítulo eu estava crendo que ele só poderia fazer com banda passante. Mas aí fui aqui nesse... TSE é baseado no MMSE. Fui durante a leitura durante a leitura desse exemplo aqui, que não tinha na versão da quarta edição, né, só na versão da quinta edição, que eu vi que ele consegue fazer uma aplicação da equalização do MMSE, onde ele tem a energia do sinal, a energia do ruído também, ele pede com 4 coeficientes, só que tem alguns parâmetros que, quando eu fui percebendo esse exemplo, né, no entendimento desse exemplo, tem alguns parâmetros que ele utiliza aqui, determine o delay ótimo, né, o zero, para escolher os coeficientes, e no final ele pede para calcular o MSE também. Que é uma forma diferente de se implementar essa equalização aqui. Quando eu fui pesquisar, né, na leitura do capítulo, ele deixa bem claro aqui que esse parâmetro U é um delay fixado que ele utiliza na saída do equalizador.
Porque tanto o canal quanto equalizadores precisam ser causais, né? Ou seja, eles precisam depender do valor presente e do valor passado. Então ele diz que é necessário ter esse delay já fixado, já determinado na montagem do equalizador. Simpler and better equalized designs. E isso era uma coisa que a gente não estava fazendo na nossa implementação. A implementação do capítulo 6. Essa daqui. Pronto, então nesse exemplo aqui. Pronto. Nesse exemplo aqui, ele nos dá os coeficientes do canal distorsivo. No caso, a gente está usando um canal de 2 raios, ele usa um canal específico que ele já dá os coeficientes. E a partir disso aqui, ele monta. Então, esse exemplo aqui, pelo que eu ainda estou compreendendo esse exemplo, mas pelo que eu estou entendendo, ele não tem relação com banda passante, de fato. Ele não utiliza a constelação de pontos, o sinal complexo para fazer a equalização, que é como o primeiro exemplo que a gente viu do Lati faz. Esse exemplo aqui não utiliza isso. Ele utiliza somente os coeficientes do canal para montar uma matriz de autocorrelação. A partir disso ele faz esse cálculo aqui dessa equação para montar as matrizes. Ainda estou compreendendo esse cálculo também. E ele monta essa matriz aqui, e aqui ele vai tentar encontrar os coeficientes. E depois ele estipula arbitrariamente esses delays aqui, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. E a partir desses delays, isso aqui seria igual ao 2 vezes o V, né? Esse V aqui seriam exatamente esses valores os valores dos coeficientes do canal. Então, ele arbitrariamente ele diz que a gente vai testar para todos esses valores dos atrasos do equalizador. E tendo esses valores aqui da matriz e esses valores aqui também dos coeficientes do canal, ele calcula, e aí dá pra gente fazer isso aqui também, ele calcula os coeficientes do equalizador do MMSE, os 4 coeficientes que ele falou no enunciado. E daqui, a partir daqui, fica simples também de calcular o parâmetro do MSE. Só que essa forma de se aplicar esse equalizador aqui é completamente diferente do que a gente fez aqui, porque aqui a gente faz uma leitura dos pontos que chegam distorcidos no equalizador. Aqui não, aqui ele não faz uma leitura dos pontos distorcidos, ele só utiliza o conhecimento completo do canal, dos coeficientes do canal distorcido. Isso aqui, se a gente fosse tentar seguir por esse caminho, implicaria em mudar também a implementação do forçado a zero. Então teria que ser dessa forma. Com a única diferença, ele fala aqui nessa parte aqui, leitura bem interessante também, que ele fala o MSE versus o forçado a zero, que a única diferença de design do MMSE para o forçado a zero é trocar o caso do R0 ruidoso para o não ruidoso. Então aqui o forçado a zero, esse parâmetro aqui de 0.5, nessa conta aqui, ó, ele seria zero, basicamente. Aí o MMSE não. Mas é uma forma completamente diferente de se implementar esse equalizador do MMSE. Essa do capítulo 11. Completamente diferente. E aí, se eu fosse tentar aplicar dessa forma, eu ter que tentar também. Teria que mudar o forçado a zero também para funcionar dessa forma aqui. Bom, pronto. Aí, mas ainda tô na parte da compreensão desse exemplo. Então, basicamente, de questões a serem tratadas nessa reunião eram essas mesmo. Muito obrigado, professores.